Empresa Suzano Papel e Celulose apresentou os resultados do primeiro trimestre de 2012 em coletiva de imprensa realizada em São Paulo. O lucro líquido da empresa fechou em aproximadamente R$1.040.000 e o EBITDA fechou em 238,2 milhões, apresentando retração de 32,6%. Para saber mais sobre o balanço financeiro, vamos conversar com Alberto Monteiro, diretor financeiro da empresa. Com os resultados apresentados, nós vimos uma pequena redução no EBITDA. Qual o motivo? O nosso impacto, o nosso resultado do primeiro trimestre de 2012 basicamente foi impactado pelo preço das margens da celulose. Quer dizer, no primeiro trimestre, comparativamente ao primeiro trimestre de 2011, com o primeiro trimestre desse ano, o que nós tivemos foi 10% na margem de perda pelo preço da celulose. Como eu disse, estava um preço de $850 o preço da celulose CIF lista, e nesse trimestre nós estamos com 750, quer dizer, oscilou ao longo de 2011 quase que $200, terminando o final do ano passado, e já recuperou $100. Isso basicamente foi o grande impacto na nossa margem. A perspectiva com relação ao nosso resultado para 12, ela tem uma perspectiva melhor, quer dizer, a gente não tem como garantir, mas a gente vem trabalhando fortemente na redução dos nossos custos. A gente tem um projeto de produtividade muito forte, intenso, a gente ainda não está dando nenhum guidance para o mercado, e fundamentalmente o preço do dólar, quer dizer, ele tem o dólar está hoje em torno de 1,90 a 1,95 dentro dessa faixa, e também o preço da celulose, com os aumentos que nós implementamos no primeiro trimestre, mais os anunciados para maio, nós tivemos uma recuperação aí em torno de $100 e buscando alguma coisa acima desse patamar nesse ano. Essa convergência dessas três variáveis provavelmente vão trazer uma recuperação dessa margem EBITDA para a empresa. A China tem uma forte ligação comercial com a Suzano em relação às exportações. É um grande comprador. Então eu gostaria de saber se a desaceleração do país impacta de alguma forma na receita da empresa. Na realidade, a discussão de desaceleração econômica da China a China é o grande drive hoje no mundo inteiro. Ela é o parâmetro de referência de que como a economia vai se comportar juntamente com a Europa e Estados Unidos, e ela que determina muitos mercados, geralmente os mercados de commodities, minério, e nós somos uma soft commodities, e assim podendo. Mas agora é importante ressaltar que a Suzano é bem diversificada, a gente tem a abertura das nossas vendas, ela tem a Ásia com 35%, você também tem a Europa com um volume bem considerável, quase com 1/3 disso, e o Brasil mais Estados Unidos, quer dizer, as Américas com esse 1/3, quer dizer, a gente tem 1/3, mudando um pouquinho para lá. Obviamente tem diferentes preços de mercado para cada celulose vendido para cada região, mas a gente trabalha com um cenário macroeconômico que hoje o mundo inteiro trabalha, que é a China tendo essa leve desaceleração, o termo que usa é soft landing, ninguém no mundo enxerga um hard landing, então quer dizer, saindo de um crescimento de 10,5 para 7,5, que é o que hoje configura a China, essa estabilidade, ainda tem uma capacidade de consumo do nosso, digamos assim, nosso grande produto, que é a celulose. A gente está confortável com a demanda que tem. Vale só registrar que a gente, no primeiro trimestre desse ano, aumentamos a nossa posição de venda no Brasil e também na Europa. Quer dizer, então não estamos também tão assim, concentrados em China, apesar que não vamos não dizer que China é um grande consumidor de celulose, né? Com a crise na Europa, as eleições agora na França, com a mudança de partido e também a confusão na Grécia, sem conseguir formar um partido político efetivo, isso tudo está levando as bolsas à queda. E eu gostaria de saber se, em relação às exportações da Suzano com o continente, se isso também impacta, se vai haver alguma modificação representativa com esse cenário político e econômico. O conjunto de variáveis macroeconômicas, ela sempre tem algum reflexo na economia real, né? O que a gente tem percebido claramente, quer dizer, a Europa, ela continua num movimento de estabilidade, ela não entrou num processo de recessão como muitos imaginavam. Obviamente a Grécia, os países do Mediterrâneo
que é a Grécia, a Portugal, a Espanha e Itália, vão sofrer um pouco mais do que a média dos países do centro da Europa, que fundamentalmente compõem aquela Europa tradicional e mais forte, que é mais Alemanha e Inglaterra. Eles que de certa forma têm mantido o crescimento da Europa, que mantém, digamos assim, uma estabilidade. Acho que um ponto é que a economia europeia, mesmo mantendo estabilidade, ela tem um nível de consumo muito grande e, obviamente, um crescimento. Eu não diria que a gente teve uma venda muito forte para a Europa. Eu diria que a gente teve um crescimento de venda na Europa comparativamente a alguma base. O que a gente tem é uma manutenção da economia europeia, quer dizer, a gente trabalha com um cenário nos próximos 2 a 5 anos de estabilidade disso, quer dizer, vão ser anos difíceis, e que a gente vai ter o preço da celulose determinado pelos níveis de estoque, que é basicamente a lei de oferta e procura, que a gente, de certa forma, a empresa está tendo um cenário para 2012 e, obviamente, tem o cenário dos outros anos que vão ser impactados com as aberturas de plantas ou não de novas celuloses, né? Porque a de eucalipto de mercado, basicamente, a celulose de eucalipto, ela basicamente tem uma demanda de 1 milhão de toneladas ano de crescimento. O quanto isso vai ser afetado pelo não crescimento de Europa ou dos Estados Unidos no nível que a gente entende adequado é que a gente ainda não tem essa dimensão, tá? Mas a gente está confortável com o que a gente tem hoje de demanda de China e, fundamentalmente, com esse pequeno e leve crescimento de Europa. Foi uma grata surpresa, né? Em relação ao mercado interno, ultimamente houve um pequeno aumento, né, no papel. Eu gostaria de saber qual é o panorama atual. Na realidade, a gente teve mais demanda de venda de celulose no mercado brasileiro, assim como um pouco mais de Europa também. Isso mas está dentro daquele equilíbrio que eu falei de um terço Ásia, Europa e América, digamos assim, né? E teve o preço, como eu já disse, o preço da celulose é muito determinado em cima de oferta e procura. Obviamente, isso também traduzido no estoque. O nível de estoque hoje mundial é 31, a média, 31 dias de produção. É um nível interessante do ponto de vista de que você tem uma demanda um pouco mais aquecida. Acho que o Brasil somente traduziu um pouquinho isso. O Brasil é um país que tem uma história diferente do resto do mundo, ele é impactado por crises internacionais, mas tem uma economia aquecida, uma economia que está acima das expectativas do mundo atual. Por isso que a gente tem centrado muito a nossa estratégia no papel, na venda de papel no Brasil, hoje com 62% de mercado, e a gente está capturando essas margens aqui no mercado brasileiro e com outra grata surpresa também esse crescimento de vendas de celulose no mercado brasileiro. Tá? Agora eu gostaria de saber, falando ainda de Brasil, como que é vista essa interferência do governo na economia? Houve uma redução de juros, investimentos, né, uma forma de ajudar as empresas a conseguirem um crescimento maior e também o fluxo de câmbio, que o Brasil está segurando esse dólar, está conseguindo fazer algumas manobras econômicas. Como que vocês veem essa interferência do governo? Eu acho que isso é bom para o Brasil, né? Primeiro, porque a taxa de juros no Brasil, apesar da cara de novo, eu sou da geração de 45% ao mês, trabalhei em mesas de operação a essa taxa, e isso é um despropósito, é descabido. O Brasil trabalha com um inflation target, quer dizer, focado no nível de inflação, e naturalmente, se a inflação está dentro da meta, que é 4,5%, com 2% para cima, 2% para baixo, o governo, do ponto de vista de política econômica, tem que reduzir a taxa de juros. A taxa de juros reduzindo em níveis de taxa de juros nominal hoje a 9, 8,5, a 8, a 7, isso faz com que o Brasil tenha muito mais capacidade de atrair capitais que não sejam mais capitais só de especulação, que sai lá daquele país que tem 1% ou 0,25% e vem para o Brasil que tem a 9, 10, e venha capital direcionado para investimento, que é capital de longo prazo. Isso que faz a sustentação de um crescimento de um país. Um país só cresce quando você tem um crescimento sustentável e custo de capital adequado. O Brasil hoje não tem. 9% é muito caro, 8% ainda é muito caro. Obviamente o governo não pode dar uma canetada e trazer isso para 5, 6. Ele tem que mexer numa série de variáveis microeconômicas. Uma delas foi a mudança da poupança,
Porque se ele pagava 6% na poupança, como é que ele reduz abaixo de 6%? Essas mudanças fazem com que a indústria seja muito melhor. Do ponto de vista de câmbio, o que o governo tem demonstrado é, o câmbio, em tese, continua flutuante, com grandes intervenções do Banco Central, para ter uma manutenção desse câmbio em níveis mais altos do que patamares de 1,60 a 1,70. Isso para as empresas exportadoras são muito boas, isso é muito interessante. É interessante porque você incentiva a exportação e é interessante que você desincentiva a importação. Então, hoje é uma política feita com quase todos os grandes países no mundo, principalmente a China e a Coreia do Sul, não cresceram em níveis de 10%, não foi à toa. Então, concluindo, a minha convicção é que o governo está no caminho certo, não para a empresa A ou para a empresa B, mas para o país como um todo. E para finalizar, eu gostaria de saber, até para os nossos investidores, como que andam as ações da empresa, se é um investimento de curto ou longo prazo, como que está esse cenário para investimentos? É difícil falar com relação à ação, deixa eu fazer só um contexto com relação à Bolsa primeiro. Bolsa, em primeiro lugar, todos sabem, e o público nosso é de investidor de Bolsa de Valores, é uma aplicação de renda variável que tem embutido um risco e um grau de incerteza grande. Então isso é importante estar claro. Ele geralmente não é 100% do seu investimento, ele é parte do seu investimento que agrega muito risco. Consequentemente, a Bolsa está sendo muito, não é só a Bolsa brasileira, a Bolsa mundial vem sendo muito afetada por essa instabilidade desde 2008, né? Então, quer dizer, quando o mundo cresce, ou não cresce, ou cresce pouco, você afeta a economia real e, consequentemente, isso é capturado pelo preço das ações no mundo inteiro. Brasil, volto a dizer, tem uma história um pouco diferente. O Brasil tem um crescimento e tem sido uma oportunidade de atração desses capitais, mas ainda não tem se traduzido isso em ações, em preço de ações na Bolsa de Valores. O que a gente, de uma maneira em geral, percebe é que os ativos brasileiros estão baratos, principalmente quando você faz esse cálculo em dólar, e eles têm uma grande oportunidade de investir em ações de empresas brasileiras. E dentre elas eu considero a Suzano uma empresa muito boa. Acho que o preço da ação da empresa, ele de certa forma está dimensionado dentro desse contexto dessa pressão de mercado internacional e do mercado brasileiro, que não reflete o preço o justo da empresa. Mas dizer que eu compraria ou não, essa é uma decisão do investidor. Eu entendo que a gente está fazendo um trabalho muito firme para que nos próximos curto, médio e longo prazo tenha um crescimento e agregue valor à ação, que isso se traduza no preço da ação da Suzano, né? Muito obrigada, é isso. Eu agradeço.